Jornal da Mix. Bem, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a Oktober, né, que é o assunto também do dia de hoje. Falamos agora no bloco anterior sobre o desfile, né, todo mundo na expectativa, né, 19 horas tem o desfile na Rua 15 de Novembro. Antes, um caso que chamou a atenção ontem, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de um caso de injúria racial durante uma aula na FURB, aqui em Blumenau. A situação ocorreu com alunos do curso de Educação Especial. O advogado da vítima disse que durante uma discussão envolvendo supostamente racismo e tal, uma das alunas, que é negra, teria se sentido ofendida com expressões utilizadas por um grupo durante a aula. Então a Polícia Militar foi chamada, foi até a universidade, conversou com a suposta agressora que disse não ter tido motivação de dolo. Testemunhas foram envolvidas e relataram os casos aos policiais militares. Ninguém foi preso, já que pelo relato das vítimas não houve indícios suficientes para decretar o crime. Dr. Marco Aurélio, que é advogado aí da suposta vítima dessa situação, conversou com a gente, traz detalhes aqui no Jornal da Mix. Infelizmente, foi um caso de racismo dentro de uma sala de aula de educação especial na FURB, onde a vítima, minha cliente, ela foi ofendida várias vezes, mesmo depois de ter pedido e tentado explicar para algumas pessoas da sala que termos racistas estavam ofendendo a honra dela, estavam ofendendo ela como mulher preta. Acontece que quando elas se depararam dentro da sala de aula, porque a discussão ainda estava online, quando elas se deparam frente a frente na sala de aula, a discussão não só se acalorou, com boa parte da sala proferindo palavras muito fortes contra a minha cliente, a cena e a fala racista foi proferida contra a minha cliente, inclusive, e o que mais chocou ela, e o que mais deixou ela abalada, foi chamá-la de nega maluca várias vezes, reiteradamente, essa fala para uma mulher preta. Então, por mais que seja algo que está enraizado na nossa cultura racista, são palavras, são termos que ofendem uma população, que ofendem mulheres pretas e que precisam deixar de ser ditas. Então, um processo administrativo na FURB foi aberto, mas também haverá um processo criminal e um processo civil contra todas as pessoas que ofenderam e cometeram esse crime de racismo contra a minha cliente. Tá joia? Grande abraço a todos. Aí o doutor Marco Aurélio relatando aí a versão da vítima. A universidade publicou uma nota de repúdio ao caso e a suposta postura de racismo dos alunos. Tem uma diferença muito grande entre racismo e injúria racial, né? O racismo, a partir do momento que você impede a pessoa de fazer alguma coisa, entrar numa sala, você não vai entrar aqui porque você é preto, você não vai entrar, sabe, você impede, isso é racismo. A injúria racial é quando há o xingamento. Então, o que aconteceu ali foi, supostamente, um crime de injúria racial, segundo o relato do advogado. Além disso, uma sindicância também foi aberta na universidade para investigar o caso. Ontem, inclusive, estudantes promoveram um protesto em frente à universidade. A manifestação reuniu cerca de 100 pessoas, mas, ouça só, terminou em confusão. Daqui a pouquinho você bota o vídeo aí, vamos lá. Ô, Pancho, e essa situação aí, Pancho? Tem o som do vídeo ali? Olha só, porque daí ontem deu essa manifestação. Tá pra ouvir, não? Não dá pra. Enfim, mas é um caso aí que a gente lamenta aí, que a gente tem, bom, sei lá o que aconteceu também, mas se a gente for pelo relato do advogado, aí esse tipo de situação a gente viver e acompanhando nos mundos atuais, aí é complicado. É complicadíssimo. Antes de mais nada, só corrigindo o nome do advogado Pereira, Marco Antônio André. Enfim, é lamentável que ainda hoje, né, que ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, a gente tenha que testemunhar casos desse tipo, né? Seja de racismo, seja de injúria racial. Perdão, é que não está ouvindo aqui um trecho da manifestação. Escuta só, aumenta.
Eu quero o fim da polícia militar. Eu não consigo acreditar que ainda tem uma manifestação envolvendo um alvo dentro da sala de aula aqui, em tese, se for investigar. Pode ser muito grave. Mas aí que estudantes vão pra rua para pedir o fim da polícia militar. O que aconteceu? Mistura tudo no fim das contas, né, Pereira? E assim, tem que ver o que motivou também os estudantes a fazer esse tipo de protesto, né, inapropriado, aparentemente, né? Porque era um protesto contra racismo, contra injúria racial. E virou protesto contra a polícia, não sei exatamente por quê. E além do que, misturaram política já também, né? Diz que foi um apoiador do Bolsonaro, foi lá, enfrentou os manifestantes, né? Encarou os manifestantes, houve um atrito, por isso a polícia militar foi chamada de novo. Enfim, teve todo um auê aí por conta de política também, né? Mas vamos falar de racismo e injúria racial, que é o que interessa nesse caso, porque é o que deu origem a tudo, né? E como eu vinha falando, é uma pena, né, um absurdo que ainda no século XXI a gente tenha que presenciar casos como esse, né? Se de fato a moça foi chamada de nega maluca e várias vezes, né? Tá claro, né? Tá claro o crime de injúria racial. E para mim, injúria racial é racismo. Para mim tinha que ser tudo racismo. Esse negócio de injúria racial, para mim, não bate bem. Porque, como estavas falando, né, injúria racial é quando alguém ofende uma pessoa determinada. Né, e racismo é quando a medida, vamos dizer assim, atinge todos os negros. Né, como impede a entrada de negro num lugar, por exemplo. Isso é racismo. Né? E no caso dela ali, injúria racial, porque foi contra ela e não contra todos os negros. Enfim. Mas quem comete injúria racial, com certeza, é racista, né? Vamos lá, vamos combinar. Mas, enfim, e uma pena mesmo, né? É lamentável que isso tenha ocorrido. É lamentável que muita gente, segundo o relato da moça, né, da vítima, outros alunos também a ofenderam, ou seja, entraram no barco e também começaram a ofendê-la, chamando-a de nega maluca. Então, é um negócio que não dá para entender, descabido totalmente, né? E aqui não é aquele caso de pensar, poxa, será que nega maluca é ou não ofensa, né? A gente falando do bolo já, né? Falando da receita, né? Não é o caso, né? Não é isso que a gente está discutindo. A pessoa foi chamada de nega maluca, né? Então, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos colocar a mão na consciência. Acho que está tudo muito esquisito nessas épocas agora, ultimamente, né? As pessoas estão se achando livres para cometer crimes que antes, obviamente, não eram cometidos né? Pelo óbvio. E não sei por que cargas d'água, hoje em dia, as pessoas estão se sentindo mais livres, né? Para cometer esse tipo de infração, infelizmente. Não dá para aceitar uma pessoa olhar para outra e chamar, sua nega maluca. Então, agora, com relação ao bolo, nega maluca, com relação ao bolo, já teve estabelecimentos proibidos de vender por conta do nome, nega maluca, que existe há 50 anos. Sim. Né? Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD. É semipresencial. É junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.